Olá, Oi, tá? pessoal. Boa noite a todos. Ô, Jaque, dando continuidade, né? Hoje a gente vai trazer a gente vai trazer um pouco mais, entrar nessa parte da fase da negação de Afrodite. Exatamente. A gente falou aqui a gente quase terminou, né, da outra live, mas a gente começou a entrar na parte do cristianismo. Na verdade, tem bastante coisa, porque Afrodite, ela era uma deusa cultuada nas culturas matriciais e depois teve um apagamento afroditiano e ela ressurge, num novo movimento que a gente vai ver aqui hoje. E a gente vai entender porque quando ela ressurgiu historicamente, ela ressurgiu num outro lugar, que é o lugar onde a gente teve acesso e tem contato. A nossa geração, nossa cultura cresceu com essa visão de Afrodite, né? Como Afrodite mais idealizada. Então, vamos lá. A gente parou aqui, né? A gente estava falando do cristianismo, né? Sim, Que veio trazendo um dogma mesmo, trazendo uma crença de que o corpo é um pecado, de que sexo é uma coisa que deveria ser feita apenas para procriação, mesmo você casado, se você praticasse, né, com a sua mulher, seu marido, enfim, também era pecado, também não era indicado, a não ser que seja para fim de procriação. E aí eles trouxeram esse lugar da negação e do horror ao corpo, né? Porque como eles leram Eva como um pecado original vindo para uma mulher que tentou o Adão, a mulher ficou muito enfraquecida, né? Para poder dizer qualquer coisa, porque ela já era pecaminosa já de começo da largada histórica. Então, então a gente teve isso, teve esse romper com o corpo que deu origem a uma série de patologias que a gente já falou muito aqui, mas vai desdobrar mais ainda com Afrodite. Porque a Afrodite ela rege esse campo dos relacionamentos, esse campo do amor, da paixão que a gente tanto adora. Então, assim, não tem nenhum indício que Jesus desprezasse as mulheres, ou então que Jesus desprezasse o ato sexual. Nenhum momento ele parou para fazer um discurso anti-sexo ou anti-mulher, né? Isso não existe. Quem trouxe essas teorias, na verdade, também tem uma leitura dos evangélicos gnósticos que diz que a Igreja de Jesus era libertária e que as mulheres poderiam ser líderes, poderiam pregar, poderiam ter uma posição de liderança lá também, como tem a questão da Maria Madalena, né, que está tendo esse resgate agora, que agora ela, em 2016 ela foi reconhecida santa, né? Até então ela era uma prostituta. Então a gente está melhorando, a história está andando, né? Mas para você ver tá como. melhorando, mas tem muita coisa que a gente nem imagina, né? Que com certeza Muita não coisa. chegou até nós. Porque ainda não é interessante, né? Então, assim, estamos chegando pelas beiradas, graças muito, assim, muito da responsabilidade disso são as mulheres, né? Que estão se unindo, que estão falando, que estão fazendo o que a gente está fazendo aqui. Isso traz para o jogo, traz à tona tudo isso que a gente vem falando e outras questões do feminino, do feminismo, e isso vai empoderando no sentido assim de trazer para a gente de novo a possibilidade de diálogo e de mudança dentro da sociedade, né? Que se a gente não se coloca, quem é que vai se colocar pela gente, né? Então, não tem nenhum indício de que Jesus fosse essa pessoa, né? E a gente viu aqui que muitos séculos e muitos anos depois do cristianismo, quando Jesus morreu, outros assumiram, né, o papel, inclusive, de escrever a Bíblia e de criar o cristianismo. Não foi Jesus exatamente que criou. Então, foram moldando de acordo com o que eles achavam interessante. A gente viu aqui que Paulo era um celibatário assim ferrenho e foi ele um dos maiores responsáveis assim pelo culto ao celibato, inclusive todos os padres serem celibatários, ter o celibato da igreja veio dele, porque ele colocou essa teoria. Foram 1000 anos votando sobre isso, ser ou não ser celibatário, um líder espiritual da igreja católica, e aí acabou ganhando para ser celibatário. A gente viu até outro dia, o Papa acabou de dizer, tipo, os crimes que aconteciam de assédio ou qualquer outro tipo de crime sexual dentro da igreja eram abafados e era permitido por lei que eles não viessem à tona, né? Agora que tiraram o voto de secreto, a coisa de ficar secreto, esses horrores que aconteciam, porque inclusive era uma coisa meio legal, assim,
Legal no sentido de legalidade, esconder, né? Cobrir essas coisas que Tá tudo aconteciam. bem a gente esconder e isso, acobertar isso era como se, um direito, né? Era um direito, exatamente. Então, agora que está mudando isso também. Para a gente ver o que é a repressão de uma coisa que é natural, porque, na verdade, não é que nas religiões matriciais as pessoas pregavam era culto ao sexo, nada disso. Mas nas religiões matriciais, que era na linhagem matrilinear, era uma coisa natural, como é a natureza. Não é que era bom ou ruim, era o que era, gente. A gente nasce com pulsões, com desejos, com corpo, com sensações, e isso não era uma questão, isso era o que era, né? Na nossa natureza. E acabou que virou um grande tabu. E a gente viu aqui que São Paulo, o Paulo e o Agostinho, Santo Agostinho, foram um dos que mais trouxeram para o Ocidente essa versão do pecado, do sexo e do corpo, né? Como se fosse uma coisa assim do demônio mesmo, você se deixar levar pelos impulsos da paixão e do desejo, que é o território de Afrodite que a gente está falando aqui, né? Desde a outra live. Ô, Então, Jaque, só um comentário. Você sabe que estamos em São Paulo, né? A sim. gente fala tanto, a gente fala tanto de Paulo aqui nas tendas que eu já não consigo mais falar São Paulo, que eu fico com raiva. Calma, não é para ficar com raiva, é nossa história. Tem que entender também que, assim, a gente Sim, passa, né? A gente vai evoluindo, vai dá um passo, volta um passinho, sabe? A gente é humano, né? Então, assim, a gente vai. O importante é que a gente vá se conscientizando, vá ampliando a nossa mente e vai evoluindo, entendeu? E vá também ficando de olho aberto para que a coisa não volte muito para trás, que a gente sabe que volta e meia vem uma onda de retrocesso e a gente tem que estar sim, bem verdade. atento, bem Com firme, é isso. certeza, com certeza. Mas é isso. Mas é bom também a gente saber quem é quem, entendeu? Tanto que veio essa questão, ultimamente eles estão discutindo também as estátuas, isso, aquilo, né? Sendo que eu acho assim, é a nossa história, gente. O povo era racista e é ainda muito, é misógino, e a gente tem que trabalhar com a realidade. É o que a gente tem e a gente tem que melhorar, e a gente tem que conversar, e a gente tem que abrir nossa mente, e a gente tem que rever tudo. Mas também não é negando o passado, porque senão parece que o passado era lindo, maravilhoso, e que tá tudo bem também. Não, a gente teve por a gente ter tido esse passado que a gente não vai fazer igual, entendeu? A gente tem que ter referências. Exatamente, com certeza. Então, também negar o passado, ficar com raiva também não ajuda muito a gente. É só a gente saber que agora estamos aqui, estávamos ali e olha o que a gente ainda tem aqui do que era ali, né? Pra gente ficar ligada. Então tá. Então, e detalhe, o Paulo e o Agostinho, São Paulo e o Santo Agostinho, eles falavam que eles achavam que fornicação, que era como eles chamavam, né, o ato sexual, ou você, enfim, se pegar com alguém, era pecado, era proibido, e eles achavam que as pessoas se casavam para isso, né? Então eles também achavam tenso esse lugar. Por isso que veio a coisa da procriação. Porque como que você vai evitar que um casal fornique? Ah, só para procriação, porque aí eles não podem ficar fornicando por aí, era nesse grau. E também, muito disso eles justificavam com a queda de Adão por Eva, né? Porque a Eva comeu a maçã. A gente já viu toda essa mitologia e já viu várias formas de ressignificar e de reinterpretar ela, inclusive muito mais com muito mais coerência se você for pegar os mitos originários, né? Que a gente viu que existem vários mitos de fruta, de comer a maçã, de comer a romã, que não foi o cristianismo que inventou isso. Sim, que a gente viu todas as culturas que têm histórias muito similares, né? Exatamente. Então, até engasguei aqui. A perda da Afrodite durante a Baixa Idade Média que aconteceu, segundo Jung, que é uma das nossas referências, abrutalhou a qualidade de vida e coube às tribos nórdicas, pelos celtas, que eram de raízes matriciais, manter vivo o espírito da Afrodite, não deixar que ele morresse completamente. No século XII, teve um renascimento da deusa, que aí foi muito interessante, porque ele veio pela parte dos celtas, mas ele veio pelas narrativas bárdicas. Ele veio pela história de Arthur, do Santo Graal, do Lancelot, da Guinevere. Ele veio através da literatura, através dos romances, através da arte. E aí, enquanto isso, no Oriente, florescia o quê? A poesia cavalheiresca, os trovadores. Os trovadores eram poetas que cantavam poesias e eles vieram trazendo
esse movimento que a gente conhece como romantismo. E, historicamente, Afrodite tinha sido apagada desde os cultos, porque tudo que era pré-cristão foi considerado pagão. Então, ela virou uma deusa pagã e foi apagada. Então, ela renasce a partir daí, a partir da literatura e da arte. Só que ela renasce de uma forma um pouco diferenciada, porque ela já renasce dentro de uma cultura muito diferente da cultura originária dela, que eram as culturas matriciais. Ela renasce dentro de uma cultura que já é completamente dominada pelo patriarcado, pela linhagem de patrilinearidade e pelo cristianismo, que foi tomando conta de tudo. Mas, mesmo assim, os trovadores conseguiram, né? Porque assim, gente, amor, paixão, todo mundo passa por isso, todo mundo ama, todo mundo, né? Tem paixão. Então também não dá para não falar sobre isso. Então a arte foi trazendo a Afrodite de volta. E os trovadores eram poetas muito sofisticados na forma de falar, da forma de cantar. Então, assim, eles eram muito populares na época. Só que calma que a história não acaba por aí, estamos apenas começando. E aí nasce o romantismo, né? Nasce o espírito do amor cortesão, aquela figura meio príncipe encantado, né? A mulher na torre lá, linda, maravilhosa, e o cara chega num cavalo branco e canta, e traz flores e é maravilhoso. E aí, então, a gente vê que a Afrodite começa a vir para um lugar, começa a surgir esse movimento do romantismo, e começa a surgir esse amor romântico idealizado da mulher intocada, né? Do homem que canta para aquela mulher que ele não pode alcançar. Muitas vezes os trovadores sofrem porque eles são de uma classe mais baixa e a mulher é de uma família mais nobre, aquele lugar assim do amor que, né, que tá para acontecer, mas não acontece. E aí começa a entrar nesse lugar desse amor idealizado, porque realmente tinha que ser idealizado, porque era uma época que era proibido, as pessoas não podiam trocar ideia, né? A mulher tinha que ficar casta, pura, até o dia do casamento dela, seja por interesse familiar, o casamento dela arranjado, ou seja por qualquer outro motivo, mas ela tinha que se manter naquele lugar. Então é óbvio que ia ser um amor idealizado, porque não podia mais amar livremente. Então ele surge, é esse amor cortês, príncipe cantado que a gente fala tanto, veio de um lugar de repressão, onde você não podia ter esse amor carnal. Então você ficava idealizando ele. Enfim. Aí nasce o romantismo. A primeira padroeira desse movimento, desse renascimento da Afrodite do romantismo, foi Eleonor de Aquitânia. Aquitânia é uma região. Essa nova forma ela floresceu no sul da França, no Languedoc, desculpa, que é na Aquitânia, que é nessa região de onde é essa mulher, e inspirou as histórias e as poesias de amor sublime, trágico e eterno. Nessa época surge o Tristão e Isolda, que é um classicaço, assim, Wagner até fez uma ópera maravilhosa sobre isso, que é a história de um homem que ele é sobrinho de um rei, e o rei fala para ele, ele vai casar com a Isolda, e fala para ele buscar a noiva dele. E aí parte o sobrinho, jovem, lindo, maravilhoso, buscar a noiva do rei, que é um cara mais velho, mas que vai arranjar esse casamento. Só que ele leva uma poção, e ele não sabe direito o que é, e no meio do caminho, eles acabam tomando ele e a Isolda. Só que era uma poção de amor que faz eles se apaixonarem enlouquecidamente. Os dois se apaixonam e aí chegam nesse lugar onde está o rei vai casar com a Isolda, eles casam. E o Tristão e a Isolda começam a ter um caso. Então imagina nessa época, em pleno cristianismo radical, surge uma história onde a mulher se casa com o rei, mas tem um caso e tem um caso com o sobrinho do rei. É uma coisa assim, foi revolucionário. Só que o respaldo fictício, né? Que eles tinham a tal da poção. Então, assim, gente, isso não acontece, né? As pessoas não se apaixonam assim proibidamente, a não ser que elas tomem poções de amor no meio do caminho, né? Então, imagina que o único respaldo que eles tinham, assim, para permitir que esse romance, né, acontecesse numa época tão repressora era porque eles tomaram essa poção do amor, né? Então tá. E aí se apaixonaram enlouquecidamente. Aí é óbvio que não deu certo, né? O Tristão ele acaba sendo banido e ele casa com uma outra Isolda, que não é a Isolda dele, e fica muito infeliz, porque ele ainda ama muito a Isolda, até que um dia ele se fere, ele tem um ferimento muito grave, Sim. e ele pede para chamarem a Isolda dele. Só que a mulher dele não gosta nem um pouco dessa história, né? Ela tá por aqui dessa tal da Isolda, que é o fantasma da vida dela.
e ela acaba enganando ele, dizendo para ele que a Isolda não aceitou, que a Isolda não vai. E ele acaba morrendo sem a Isolda dele. E quando a Isolda chega e vê que ele está morto, ela morre também de tristeza. Ou seja, qualquer semelhança com qualquer outra tragédia romântica não é mera coincidência, né? A gente vai ver que essa história se repete até hoje, contemporaneamente. E aí foi o nascimento desse lugar também, desse amor inalcançável. Porque como as pessoas eram proibidas de amar, se você se permitisse, alguma tragédia ia acontecer na sua vida, né? Era muito raro você arranjar um casamento e realmente dar um match ali, porque eram casamentos arranjados. Então as pessoas se apaixonavam e essas coisas aconteciam. E aí conseguiram trazer pela arte, né, com esse respaldo, né, da poção do amor. Então tudo bem, né, porque isso não aconteceria se eles não tivessem tomado a poção, imagina. Trouxeram essa metáfora aí, as pessoas entraram nessa. Sim, porque E é engraçado, né? Desculpa te cortar, Jaque, que essa metáfora dessa poção é como se fosse assim: ah, você só pode se apaixonar se você estiver muito louco, se você estiver dopado. Não é natural. e é mais ou menos o que acontece também no amor afroditiano e que vem de Afrodite de Eros, né? Que é esse amor impulsivo e amor latente, pulsante, que é de um lugar do incontrolável. É como se realmente se você tivesse drogada, se tivesse tomado uma poção, mas nesse sentido, porque ele é arrebatador. E a gente vai falar mais para frente também como o nosso contemporâneo tem horror um pouco a esse lugar e o porquê da Afrodite hoje em dia ela é muito complicado você ter uma Afrodite pura, né? Você tem a Afrodite misturada com outras arquetipias, porque a nossa sociedade engoliria uma Afrodite pura, a não ser que ela seja uma prostituta, que ela trabalhe com esses lugares assim, onde mesmo assim ela vai ser massacrada. Então, assim, a gente vai ver mais para frente, só para não me perder aqui. Vou voltar ao nosso Tristão e Isolda. Então, é assim que Afrodite renasce, desse lugar do sublime e do inalcançável, né? Mas durante esse período romântico, foi o período que, né, nesse período onde a mulher já não tinha direito a nada, onde as mulheres alcançaram uma dignidade, uma posição social que elas não tiveram antes e nem depois, né? A não ser quando eram as culturas matriciais. Mas nesse período de repressão da mulher, foi onde ela foi assim, ela virou uma deusa. De repente, as mulheres começaram a ser enaltecidas, começaram a ser cortejadas, viraram a última cereja do bolo, né? Viraram as princesas, as musas, as deusas. Então, elas ganharam uma importância também nesse período histórico, que a gente vai ver que eles cortaram rapidinho, tá? Mas durante um tempo durou. Então, elas voltaram a ter um certo poder e a ter um certo encanto e um endeusamento. Mas aconteceram coisas, ó. O retorno da consciência venusiana em pleno cristianismo patriarcal, e nessa época as mulheres e todos os valores femininos se tornaram superior ao dos homens. Então, assim, os homens colocaram a mulher num lugar superior, né? Porque eles cantavam para elas, eles cortejavam elas, as mulheres eram as poderosas maravilhosas. Só que não durou. Por que acontece? Teve uma guerra chamada Cruzada Albigense. Porque existiam muitas cortes ainda no sul da Europa que eram hereges. Que a gente viu aqui que foi um processo muito, muito, muito extenso e milenar para o cristianismo emplacar realmente. Então, existiam muitas cortes hereges, e não só a corte, como o feudo inteiro daquela corte, né? Ninguém ali era cristão ainda. E aí eles tiveram esse movimento de cruzada que foi cristianizando essa galera. Então, assim, os últimos românticos que podiam cantar e, enfim, endeusar a mulher foram se perdendo, porque como eles não incentivavam esse amor romântico, esse amor, né? O amor. Ele era orgânico. Eles começaram a tolir também essa possibilidade. E aí os trovadores, isso é muito sério, olha o que aconteceu com eles. Sob o risco de morte, só podiam cantar para a Virgem Maria. Um minuto de silêncio. Tô chocada. Aconteceu isso. Porque a Virgem Maria, a Rainha Celeste, a única deusa soberana possível, né? Você vai colocar uma mortal sendo cortejada? Não, a Virgem Maria, tem que cantar para a Virgem Maria. Isso aconteceu, historicamente. Para você entender, a procura do Santo Graal, que repercutiu, que era uma coisa assim, celta,
Era uma coisa druídica. O Santo Graal é o cálice, é o útero, é o sangue sagrado. Ele veio das origens das culturas, né, matrilineares e matriciais que louvavam a deusa. Então, assim, era uma bruxaria pura ali, que estava ali naquela metáfora daquela história do Santo Graal. Só que quando começaram a cristianizar tudo, a busca do Santo Graal só podia, todos os personagens dessa busca viraram celibatários. Só os castos, só os virgens poderiam alcançar esse Santo Graal. Então, assim, a coisa foi indo para um outro lugar. Ou seja, sempre uma história inalcançável, né, Jaque? Uma história inalcançável e eles começam a distorcer também. Por exemplo, o Santo Graal, né? A gente vê aqui. É o útero cósmico da grande mãe. E o vinho, o sangue sagrado, toda essa história que repercutia em volta dele e que quando teve o retorno de Afrodite pela literatura foi um boom, né? Isso fez muito assim. Até hoje a gente conhece a história de Rei Arthur. Quem nunca viu Rei Arthur, Guinevere, o Santo Graal, é uma coisa muito conhecida. E mesmo assim, eles conseguiram ir enfraquecendo isso. Então, assim, todo aquele boom foi meio que morrendo na praia, né? Porque aí foi se transformando numa outra coisa e foi se perdendo. E aí as consequências disso foram as neuroses sexuais e também o Jung ele associa muito o caça às bruxas a esse movimento de apagamento e esquecimento de Afrodite até na arte, né? Que a gente viu que depois ela vai renascer, assim, não tem como viver sem Afrodite. Ela vai renascer de novo na arte. Só que esse primeiro boom, que foi nessa época do romantismo e dos trovadores, também jogaram um balde d'água fria nele. Mas a gente teve um momento de ápice ali, onde a mulher foi endeusada e cortejada. Tivemos um período histórico. Então, ela foi ocultada, a sua imagem foi difamada, e ela foi mantida obsessivamente viva nas fantasias sádicas dos inquisidores, que diziam que as bruxas faziam orgia com o diabo, né? Então, assim, o clero celibatário, quando ele pegava essas mulheres, né, que eram mulheres ainda que cultuavam, né, as deusas ou então seus ancestrais de uma forma diferente do que o cristianismo queria, eles torturavam elas, eles praticamente obrigavam elas a confessarem o pacto com o diabo, que transavam com o diabo, que tudo com o diabo. E eles projetavam as fantasias sexuais deles também. Muitas vezes eles torturavam de uma forma assim agressiva, assim, os corpos dessas mulheres, né? Então, assim, existiam torturas sexuais também que aconteciam, que a gente tem relato. Então, foi uma coisa muito bárbara que aconteceu e que aconteceu por conta dessa repressão na cabeça dessas pessoas que já nasceram numa cultura onde o corpo e o prazer eram tóxicos, eram pecado, eram proibidos, imagina. Uma coisa natural, é igual falar, olha, agora você é igual a menstruação, você com a menstruação, né? A menstruação é suja, você tem uma coisa suja dentro de você, entendeu? Vai se limpar. Uma dúvida. Esse lado fantasioso deles era para poder. Era uma forma de negação de usufruir do corpo? Qual lado fantasioso que você diz O do lado. estrovador? Não, assim, o lado de trazer a sexualidade para esse lugar. Desse lugar onde eles agrediam o corpo, mas de alguma forma eles destruíam desse corpo. E criar esses desejos, essas fantasias sexuais, eu não sei quais eram essas histórias, mas assim, a sensação que me dá, a imagem que me vem na cabeça é usufruir de um corpo que é um pecado, eu estou fazendo um pecado, mas assim, eu me boto em algum outro lugar fantasioso para me santificar desse pecado. Claro, porque se o corpo dessa pessoa está dominada pelo diabo, você não está torturando ela, você está torturando o diabo que está dentro dela. Você está fazendo um exorcismo torturando essa pessoa, entendeu? Então, assim, você está fazendo um bem para ela, porque depois de toda essa tortura, depois de tudo isso que acontecer, ela vai sair daqui dizendo amém, entendeu? E Jesus na causa, mas assim, é porque ela era obrigada, ou ela morria, ou ela ia continuar sendo torturada, então ninguém queria, né? Então, as mulheres que não morriam numa tortura dessa ou não eram queimadas numa fogueira e voltavam para casa, a gente já falou sobre isso, que muitas ficavam loucas. Elas não conseguiam se recuperar da tortura psíquica, psicológica que faziam nelas, né?
Bom, enfim, mesmo com isso tudo acontecendo, o espírito de romance e os cortejos, eles não morreram totalmente, né? Porque a gente continua amando, a gente continua, né? Então, assim, a cada nova onda de puritanismo que acontecia, surgiam mais artistas transgredindo e com temas românticos. Então, os artistas começaram a fazer esse papel de defender essa natureza nossa, nossos instintos, e veio pela arte esse retorno, né? Então, assim, Beatriz em Dante, Goethe com o domínio das mães no Fausto, Wagner com Tristão e Isolda, os pintores renascentistas que começaram a pintar Afrodite, a Vênus, né, de Milo, que a gente vê que, né? Shakespeare trouxe todas essas tragédias, né, tipo Romeu e Julieta, e a gente tem o Otelo com a Desdémona, e todas essas Sim. tragédias de Shakespeare, ele deu uma pegada mais realista para essas tragédias, mas a gente viu que eram tragédias lá de trás, né, quando começou esse movimento. Então, coube aos artistas manterem a Afrodite viva, senão eles teriam retirado ela completamente da história. E o aspecto da mulher fatal, ele também vem se tornar uma fixação no final do século XIX, porque aí começam a surgir os quadros da Eva meio Lilith, enrolada numa serpente, os artistas começam a misturar as arquetipias de Afrodite com Lilith, começam a fazer umas fusões assim, e começam a imaginar ela de uma forma mais mulher escarlate, mais da fêmea fatale, começam a trazer esse imaginário da mulher né, sedutora, da serpente, da cobra. Perigosa. Da mulher perigosa, sedutora, sexual. E a gente vai ver o porquê também, porque realmente, gente, como a sociedade se tornou, não comporta totalmente o aspecto afroditiano. É incompatível com a nossa sociedade, digamos assim. A gente vai entender. E o Jung, ele vê a substituição da mulher real, carnal, né? Que a Afrodite fala desse amor terreno, desse relacionar, ao culto da Virgem Maria, como um grande retrocesso no desenvolvimento psicológico, principalmente dos homens, porque no que diz respeito na capacidade dos homens se relacionarem com uma mulher. E das mulheres também né, darem seu valor, né, seu devido valor. Ele acredita que essa inversão ela distrai a atenção das virtudes das mulheres reais e desperta uma repressão e um arquétipo da bruxa má no inconsciente dos homens. Entendeu? Então, toda mulher que sai desse arquétipo celestial da Virgem Maria, da mulher boazinha, que está pronta para o marido, para o lar, e que uma santa mulher, ela entra num lugar. Se a mulher ela responde ao homem, ela vira bruxa má. Ela começa a entrar num lugar de uma louca, de uma bruxa Ela má, entra numa polaridade, né? Do extremo. de uma Porque histérica. Exatamente, porque a mulher tem que ser comportada, né? Se ela não for comportada, ela é a bruxa má. E aí o Jung ele fala aqui uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que é: a depreciação relativa da mulher de verdade é compensada por impulsos demoníacos do inconsciente que ressurgem projetados sobre o objeto. O homem ama menos a mulher como resultado dessa depreciação relativa, e assim ela lhe parece como perseguidora, bruxa. Daí a fantasia medieval sobre as bruxas e a intensificação da adoração da Virgem. Então ele não consegue lidar com a mulher real, a mulher que responde, a mulher que tem vontade, a mulher que tem desejo, a mulher que é livre, né? Então, assim, se ela não é a Virgem Maria, ela é a bruxa, e aí começa uma perseguição. Então, ele acha que toda essa esquizofrenia que aconteceu, de caçar as mulheres, de reprimir as mulheres, veio daí, veio desse lugar de colocar a mulher, a Virgem Maria, como o único modelo de mulher. Que isso foi a grande pegada que negativou a mulher real e pronto, trouxe essa ruptura de uma mulher idealizada que não existe, que no amor romântico dos trovadores a gente vai ver também que a mulher no castelo e o cara lá cantando para ela, né? Ela nunca desceu, casou com ele e lavaram uma louça junto, né? Ele ficou lá no castelo e o cara lá cantando para ela. Então, esses homens, eles conseguem... cada vez mais construindo, né, de uma forma natural, né, Jaque, essa idealização irreal da mulher. Exatamente. Porque não é natural, não é saudável, e como isso, né, isso ainda
é muito forte, né? Como isso ainda não é falado e como isso é muito consumido, né? A mulher, uma série de regras e de coisas que a mulher tem que ser, né, para ser uma boa mãe, uma boa esposa e tudo mais, que vem desse lugar dessa repressão. E que isso não é falado, né? Como que esses moldes aconteceram, né? Não foi um molde saudável, a gente experimentou de tudo e viu que o modo melhor é assim. Não, na verdade, foi o pior modo do mundo, é o pior dos Foi o moldes. pior. Exatamente. E Mas, aí é Jaque, eu isso. vou deixar Ah. você só falando, eu só vou precisar pegar um fone, mas pode continuar porque o meu áudio deu problema. Tá. Eu queria só falar uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu estou produzindo uma peça do Manuel de Barros, ele fala uma coisa sensacional, que é desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. E para mim tem total a ver com a nossa tenda aqui. Porque o que a gente está fazendo? A gente está desaprendendo esses hábitos bizarros, revendo isso. Não 8 horas por dia, Total. mas pelo menos uma vez por semana aqui, uma horinha. Para aprender os princípios, né? Para entender a origem disso tudo. Então, ele é muito genial. Enfim, aí Maravilhoso, Manuel. o Manuel é Amo. muito maravilhoso, gente. Depois você fala da peça. Tá, no final, quando acabar tudo, eu falo da peça, porque, Peraí. nossa, é o que, para mim, ela resume a nossa tenda. Então, o Jung, ele acredita que teve esse retrocesso, porque criou essa imagem da bruxa má, então toda mulher que não responde à passividade, né, nesse sentido, né, a mulher que é boazinha, é a Virgem Maria e tudo mais, ela é a bruxa, ela é a mulher errada. E esses homens conseguiram tornar consciente uma fusão sombria de Afrodite com Perséfone. E o cenário fica pronto para a entrada de Freud, porque Freud vai pegar uma galera, uma época que as mulheres elas são consideradas histéricas, né? Elas começam, a repressão é tanta que elas começam a ter paralisia no corpo, elas começam a ter sérios problemas, não só psíquicos mentais, como problemas que são desenvolvidos, né, no corpo. É uma repressão tão grande que a mulher paralisa, que a histeria ela tinha graus assim muito sérios. E aí o Freud chega aí nesse momento que essas mulheres já estão num ápice, né? Mulheres à beira de um ataque de nervo, elas já estão tendo ataques de nervo, já estão neuróticas. Essa alienação de Afrodite que causa essa neurose toda. Então, hoje em dia, os romances, os filmes, as séries, elas ainda estão voltadas para esse tema, né? Do amor, da tragédia, do amor que vira uma desgraça, de duas pessoas que entram numa paixão louca. Então, a Afrodite está aí presente ainda. Só que para nossa cultura, esse arquétipo da Afrodite que a gente viu que ela é dos relacionamentos, porque ela está completamente ligada ao outro, ele se transformou num lugar da paixão. Ponto. Entendeu? Não é o ato só de você se relacionar, que pode ser um amor, pode ser uma... virou a paixão. E aí, esse arquétipo da paixão, ele não se encaixa nas caixinhas. Ele não necessariamente é monogâmico, ele não necessariamente quer se casar. É um arquétipo da paixão, é o arquétipo da paixão. Então, as pessoas começam a desenvolver um grande medo dessa arquetipia, porque, assim, vamos supor, um homem está casado 20 anos, e o casamento já não vai lá essas coisas. Se a faixinha de Eros, né, se a Afrodite atravessa a vida desse homem, o que pode acontecer com ele? Ele pode se apaixonar enlouquecedoramente por uma outra pessoa e pode largar tudo, jogar tudo pro ar. Porque quando acontece esse lugar da Afrodite, a Afrodite ela é sentir, ela é se permitir. Ela não tem regra. Por isso que a Afrodite hoje em dia ela tem que ser misturada com outras arquetipias. Eu não sei quem viu esse filme, mas tem um filme do Woody Allen, que é o Match Point, que ele traz um exemplo muito bom de Afrodite na contemporaneidade, que seria uma Afrodite na contemporaneidade, que é a personagem da Scarlett Johansson, que ela, eu não sei quem viu, não vou dar spoiler total, mas ela é uma mulher que se apaixona, ela é movida a paixões, e ela acaba se apaixonando por um cara que não deveria, e ela só se ferra do começo ao fim. E ela é um arquétipo de Afrodite puro ali, porque ela, na verdade, ela se entrega à paixão, ela vai com o coração. O cara é noivo, a princípio, e ela também é noiva, e ela, né, não consegue, ela se entrega a isso, e depois o cara se casa, e mesmo assim ela continua tendo um caso com ele. E isso leva à tragédia dela. Então, assim, uma mulher Afrodite hoje em dia, ela tem que estar também associada a alguma outra arquetipia, porque a nossa sociedade não comporta. É cheia de regras, cheia de dogma, é cheia de coisa que esse sentir, essa explosão né, louca de paixão, ela pode ser muito nociva, né? Se os dois estiverem desimpedidos e tudo mais,
Pode acontecer. Só que a gente vai ver que essa idealização do amor romântico levou também ao lugar que até quando essas grandes paixões acontecem, quando ela vai para um lugar mais mundano, do tipo, vamos lavar uma louça junto, ela também dá uma morrida. Então as pessoas elas perdem a capacidade de se relacionar porque também perdem o interesse muito rápido. Porque idealizam, aí cria a imagem da musa, a musa aparece, é tipo, uau, maravilhoso, e aí quando vê que a musa não é a musa, porque a musa é uma mulher real, terrena, desencanta. Então, muitas pessoas têm dificuldade hoje em dia de se ligar realmente a alguém, de comer o feijão com arroz, né, que chama. Porque assim, porque criou-se uma idealização, uma ideia de um amor romântico e uma idealização que não existe. E Que eu não lembro se que uma sustenta, né? que Dá pra não me se ouvir? sustenta, dada para te ouvir bem. Eu lembro que uma vez uma amiga minha virou para mim e falou assim, ela é casada, tem filhos, só que quando antes dela casar, ela falou assim, porque eu e fulano a gente nunca brigou. E assim, eu sou uma pessoa, né, tipo, que estuda arquétipo, né, que tá super por dentro, super espiritualizada, medita e tudo mais. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu me peguei várias vezes atravessada por aquilo. Toda vez que eu brigava com o meu parceiro, eu ficava assim, gente, mas fulana nunca brigou. Então tinha um lugar assim que eu comprei por essa história um Por um tempo, tempo. e isso me perseguiu, virou uma culpa, virou um lugar assim difícil para mim. Aí um belo dia eu peguei pensando, falei assim, gente, se eu sou contraditória comigo mesma, às vezes eu tenho brigas internas, se eu tenho um outro e eu preciso me relacionar, eu preciso negociar, né? A gente precisa, a vontade dele, a minha vontade, a vontade do meio. Barganhar. Como que nunca a pessoa se desentendeu na vida, entendeu? Então alguma coisa acontecendo, é um quê? Um relacionamento abusivo, porque alguma pessoa ali tá mentindo, né? Eu não sei se isso é saudável também. Um relacionamento que nunca entrou em nenhum conflito, será que eles concordam 100% com tudo o tempo todo? Só que o que me chamou a atenção foram várias coisas nessa história. Uma foi como, mesmo assim, mesmo eu estudando essas coisas, meditando, como isso ficou introjetado em mim, e toda vez que eu tinha uma briga no meu relacionamento, eu ficava com aquilo, poxa, mas fulana que tem um casamento perfeito nunca brigou. Então aquilo virou um fantasma, entendeu? Então, assim, imagina uma sociedade que ensina você uma forma de se relacionar, uma forma de ser casado, uma forma de ter sua familhinha, introjeta aquilo na sua cabeça. E imagina uma época que você não tinha nem acesso à informação. Se isso tudo eu estou falando com acesso à informação, uma sociedade super contemporânea, né? A gente está aqui numa capital. Então, assim, eu fico imaginando o que devia ser, né? As pessoas viviam muito assim tensas, né? Porque não sabiam o que era certo e o que era errado, viviam num conflito, né, muito grande, E por conta de uma coisa que não existe. viviam num conflito porque tinham que viver uma vida que não é real. Porque venderam para elas que aquilo ali era a realidade. E aí elas não se Que aquilo encaixavam na realidade. Exato. E eu vejo muito assim também, né? Já que essa questão do conflito que você trouxe desse exemplo dessa tua amiga, desse casal, também era uma situação em que as mulheres ainda passam e passavam muitas vezes daquela coisa, sabe assim, ai, a pessoa que diz muito amém e não se cala para não entrar em conflito, porque também não é permitido, né? Como se não fosse assim, essa mulher que afronta, ela tem tudo a perder, né? Porque quem vai querer, né? A Quem é bruxa ela má. para quem é a Ela vira a bruxa bruxa má má. para poder exatamente? E isso pode, enfim, trazer acho que todo mundo tem uma história dessa na família ou alguém que tem essa história muito forte, né? Que tem essa história de avó, ou de mãe, ou até de pessoas assim mais próximas. Essa minha amiga tem a minha idade, é um pouquinho mais velha só, de pessoas que passam por isso ainda, né? Passam por esse lugar de tipo, eu não vou entrar em conflito com meu marido porque, né? E aí não dialoga e vai se calando e vai entrando num relacionamento que, né? Ela vai deixando de ser ela vai virando outro. E a Afrodite também tem, lembra? A gente falou que a Afrodite se doa muito pro outro, tem esse lugar do querer se relacionar com o outro ser a coisa mais importante. Só que, primeiramente, para as Afrodites, ela faz aquilo por prazer, porque ela gosta de sentir prazer, ela gosta de estar com o outro. Se ela desgostar de estar com o outro, ela vai buscar prazer em outro lugar.
coisa que não acontece quando a gente entra com os dogmas e as crenças onde você não tem o outro lugar, a outra possibilidade para o outro lugar, né? Como a gente viu que aconteceu durante anos e até hoje em dia, né, ainda permeia a nossa sociedade, ainda tem aquele lugar, né? Ah, divorciou, ah, mulher divorciada, ah, mas fulana não é casada até hoje, ainda tem um lugar, né? Você fala, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Ou então, ah, mas aí é casada, mas cada um tem filho, tem 50 filhos. As pessoas ainda têm muito preconceito com as novas possibilidades de amor e de família que estão surgindo, né? Que graças a Deus a gente está, aos deuses, a gente está ampliando essa visão de amor, de afeto, de família, mas as pessoas ainda têm muito preconceito. E não só Por as novas, né? Mas a qualquer uma que não seja esse padrão, né, Jaque? A qualquer uma que não siga o padrão americano, né? Papai, mamãe, filhinho, enfim. Então, falei desse filme Match Point, né? Quem viu, quem não viu e quiser assistir, é um filmaço do Woody Allen e tem essa Afrodite que nossa, eu acho ela super Afrodite, da Scarlett Johansson. Então, o que acontece? Essas Afrodites, se elas contemporâneas, se elas não se misturam a outra arquetipia, tipo uma Atena, pensam racionalmente no futuro dela, o que vai ser, ou uma Hera, que pensam como vai ser o casamento e tudo mais, elas podem acabar com um fim muito trágico mesmo. Então, esse amor romântico, essas tragédias, tudo isso que a arte trouxe, não é uma coisa também idealizada e totalmente real. É porque realmente isso aconteceu. As pessoas foram proibidas, as pessoas foram reprimidas, as pessoas foram colocadas em caixinhas. E se você sai dessa caixa, a tragédia te espera, entendeu? É tipo, é uma pena de morte velada, né? Ninguém fala sobre isso, mas a sua vida vai ficar difícil se você for abandonada, por exemplo. Então, assim, se você largar um casamento estável para viver uma paixão. Então, existem esses lugares assim que para uma Afrodite é complicado. Então, o medo que a mulher Atena, que é confortável na sua carreira, né? Que a gente viu que ela é businesswoman, ela tem de se defrontar com o Afrodite é imenso, porque assim, se Eros chega na vida da mulher, a mulher Atena está toda estruturada, está toda fazendo a carreira dela, está toda investindo lá no trabalho dela, e aí entra uma Afrodite na vida dela, entra esse espírito, esse paixão louca, Eros vem com a flechinha dele, ela larga tudo para viver esse amor. Ela esquece a reunião, ela esquece do que for, ela fica focada com a cabeça ali. Então as pessoas morrem de medo, porque é uma sociedade que não dá pra gente largar tudo agora e viver um grande amor. Imagina, tempo é dinheiro, né? Então, assim, não cabe mais, né? Nossa sociedade não deixou muito espaço pra gente. O espaço de Afrodite foi para os filmes, foi para o romance, ele ficou num lugar Match Point do Woody Allen, o filme. Então ele ficou num lugar que realmente idealizado, no sentido que cabe à arte cumprir essa função pra gente, porque a gente não tem tempo para viver isso agora. Vai ver isso agora só se for adolescente tem escola. Então, assim, não tem. Então, assim, deixa a arte cumprir, deixa as musas, deixa as atrizes hollywoodianas, né, com aqueles casos loucos dela, e de vez em quando rola uma tragédia, deixa eles cumprirem E essa o Jaque, função. e ainda é muito louco, né? Ver como eu, pelo menos, observo isso, não só em Hollywood, mas, por exemplo, nas celebridades que a gente tem aqui mesmo, no Brasil, ou a forma da gente consumir essa vida né, desse romance inalcançável das pessoas pelo Instagram ou pela internet, e é como se fosse assim, é algo muito. É como se fosse assim, algo muito sobre celebridades, ou sobre musas, ou sobre, né, que não é daqui, Não é a desse terreno realidade. aqui. Não é a A gente fica realidade. consumindo aquele casal feliz o dia inteiro, aquela mulher linda, maravilhosa na praia de biquíni com o corpo perfeito, a gente fica naquele lugar Exato. e aí a gente para de olhar para a realidade, né, gente? Que a maioria das pessoas não é assim o tempo todo, né? Então, assim, até a mulher de biquíni na praia, não sei o quê, aquilo é um momento, né? Tipo, não é a vida dela que é assim, ela tá o dia inteiro ali feliz, dando estrela na praia. Então, assim, a gente ainda tem esse lugar, tem muito esse lugar, né? O amor idealizado. Não, tipo, eu passei por isso. Ah, mas eles nunca brigaram. Eu fiquei idealizando o dia que eu nunca ia brigar. Gente, como assim? Eu nunca. Não é brigar, não é brigar. É tipo chegar num lugar de tipo, Um eu quero uma coisa, a pessoa quer. conflito, Ah, um uma conflito. extrema, exato. Exatamente. Eu fiquei, gente, como assim? Isso não existe. Eu ia ficar para sempre procurando isso e não encontrar. Eu ia ficar, né, tipo, desiludida. Ainda bem que eu acordei e falei, que louca, como que eu ouvi isso e achei isso normal? Entendeu? Eu devia ter falado alguma coisa, mas eu era mais nova também.
Não, mas Enfim. tudo bem, porque você teve esse tempo de processar também, né? Você nem sabia que isso ia te abalar tanto, né? Não, na hora Você acreditei, teve que achei lindo. Falei, vivenciar. ah, que lindo, né? Que bonito isso. Depois que eu fui ficando louca com aquilo, porque eu não, né? Falava, ai, gente, então comigo nunca vai acontecer. E aí que eu fui vendo que eu estava entrando numa idealização, que eu estava, gente, viajando totalmente. Mas é muito normal, Jaque. Ó, deixa eu só falar uma coisa. A gente tem mais Em pouco 13 tempo. minutos. Mas eu só vou te contar uma coisa. Eu que passei 5 anos casada, Uhum. briguei pouquíssimas vezes. Quando eu Mas, briguei, eu entrava em conflito porque eu achava que não tinha que brigar. Mas é entendi. Não porque é eu que não você não sabia brigar. brigou porque era maravilhoso e vocês estavam felizes e entrando em Não, acordos. mas era porque eu camuflava a briga de diálogo, porque eu prezava o diálogo, porque na minha concepção a discussão não existia. Ó, mas É, era uma. diálogo é Mas sempre bom, né? Mas assim, é sempre ideal. Quando eu falo briga, não é briga, gente, é diálogo, é conflito. É você querer ir não, pra mas é um praia, a pessoa pra conflito. serra. É. É um conflito. Na minha cabeça, o conflito ele era camuflado. Então, quando Hum. alguém me perguntava, eu falava assim: não, mas a gente nunca brigou. E se eu for olhar assim para o geral, posso até contar essa mentira. Falar que eu nunca briguei. Você mesma acreditava nela, né? Eu mesma acreditava nela. Então, é a idealização de um amor que não necessariamente é real, né? Exatamente. Porque a pessoa concordar Exato. 100%. A gente mal concorda com a gente. Às vezes eu quero uma coisa, às vezes eu já não quero. Então, assim, são os meus conflitos comigo, mais conflitos assim. É óbvio que vão acontecer esses lugares de que você precisa conversar e entrar em acordo. Isso é normal, gente. Eu acho que o melhor dessa nova era é a gente poder trabalhar com a realidade, sabe? A gente poder falar para as pessoas, sabe, a realidade de como é um casamento, de como é, assim, sei lá, ter filhos, de como é dividir uma vida. Isso é o que a gente ganhou de mais bonito, porque foram anos e anos, assim, obscuros, onde as pessoas não podiam falar, as pessoas tinham que comprar, que você casava com a pessoa e ficava o resto da vida, e não importa se o cara saía, não voltava, bebia, tinha outras, você tinha que ficar quieto. Então, assim, foram muitos anos de repressão. Então, assim, o que mais lindo, mais joia que a gente tem é poder conversar e poder falar essas coisas, poder desaprender, falar, olha, gente, não é por aí. Entendeu? É um pouquinho mais embaixo, assim. Tem altos e baixos, a vida é assim, a maré. Olha para o mar, às vezes a maré tá cheia, às vezes a maré tá baixa, é tipo isso. Então, assim, isso é o mais rico, porque a gente vai ficando em paz, né? A gente vai ficando, tá, normal. Também não sou a bruxa má, você não entra no arquétipo. Então, assim, é lógico, gente, que na forma mais branda, se duas pessoas se encontram, se apaixonam enlouquecidoramente, elas podem vir a se casar, ter uma relação linda, maravilhosa, duradoura. Estou dizendo assim que a Afrodite, quando ela entra com tudo. Ela não escolhe se você é casado, solteira. Por isso que as pessoas morrem de medo, entendeu? Por isso que as pessoas ficam cheias de reserva. Se você estiver solteiro procurando alguém, maravilhoso. Se você não estiver, pode dar um pepino. Na sociedade, ela tem suas regras. Então, assim, uma coisa. Então, antes de acabar, a Afrodite, o mito dela na Grécia, ela foi casada, né, com o ferreiro divino, o Hefesto, que ele era bem mais velho e ele era coxo, ele era aleijado, ele mancava. E ela teve uma paixão fulminante por Ares, que é o deus da guerra. E Hefesto, inclusive, pegou eles no flagra. Então, já tem esse lugar do triângulo, né, amoroso de Afrodite. E aí tem uma classicista, que é a Jane Harrison, que diz que Afrodite, para ser aceita no Olimpo, precisaram casar ela com Hefesto. Então, assim, ou Hefaisto, né? Então, essa mulher, essa classicista, ela defende que, por ele ser um ferreiro respeitável, casaram ela com ele, mas que o elo seria artificial. Então, não quer dizer que Afrodite traiu de louca, quer dizer que ela realmente amava genuinamente a Ares, é uma das possibilidades. Então, assim, para quem tem Afrodite Mas é marcante, porque. Ah, acho que você vai falar isso, mas acho não, que é fala, porque fala. ela é fiel Ao amor, ao ao amor. coração. Exatamente, a não as regras e as instituições. Por isso que ela é tão mal vista, porque ela passa por cima de todas as regras para viver o grande amor dela. Por isso que eu dei esse exemplo desse filme. Tipo, ela até se ferra, no sentido, né? Mas ela vive aquilo, porque é mais forte que ela. Então, para quem tem Afrodite marcante, mulher ou homem, pode ter um conflito entre o chamamento do amor e os papéis e valores coletivos exigidos pelo casamento, né? Que é tipo essa paixão, esse fervor que Afrodite pede
quando a gente vive o amor no dia a dia, a gente vê que ele vai indo para outros lugares, né? Não é que ele apague completamente, mas ele vai se transmutando, vai se transformando em outras coisas. E a idealização desse lugar de Afrodite levou a gente também a se desinteressar muito rápido, né? Ah, então não tá esse paixão o tempo todo, então vou para outra paixão aqui. Que a gente já falou hoje que existe essa dificuldade de se relacionar, né? Porque os gregos e os romanos, eles eram muito tolerantes a qualquer tipo de comportamento sexual, tá? Essa coisa desse lado puritano cristão, de falar que punir o adultério, né? Colocar o adultério como um crime, como um pecado, ele veio depois, né? Ele veio com essa história do cristianismo. Então, ó, na sua manifestação mais saudável, a mulher Afrodite ela se torna a esposa de um homem poderoso ou criativo, ou poderoso e criativo, e terá ao mesmo tempo capacidade e poder de explorar seu próprio poder e criatividade. Ela tem esse espaço, ela se casa com alguém também tão grandioso quanto ela e consegue continuar grandiosa como se é. Esse é o aspecto mais saudável dela, né? Só que mesmo assim, como eu falei, é muito complicado hoje em dia a mulher ser 100% esse arquétipo, porque passa por cima de uma série de regras sociais, então ela não se encaixa, né? Então é tragédia anunciada, enfim, é o que acontece hoje em dia. Então, assim, aí eu trouxe um exemplo da Luandre Salomé, que ela foi inspiradora de Nietzsche, confidente de Freud, né? Ela foi amante de um poeta, ela contribuiu com diversos ensaios importantes no princípio lá da psicanálise, e ela era uma mulher Afrodite com características de Atena. Então, ó, o patriarcado ele não pode viver sem Afrodite e também não pode viver com Afrodite. Então, nós temos esse grande conflito. Ai, que Então, assim, lindo. pois é. Então, um bom resgate de Afrodite, antes de terminar a live, a gente cair aqui, é Lindo e sentir. trágico. Oi? Lindo Lindo e e trágico. trágico. É lindo e trágico. E o que Afrodite pede, o retorno mesmo de Afrodite, ele pede a nossa volta da nossa capacidade de sentir, de fazer sexo olhando nos olhos, de tocar o outro, de se tocar, de beijar, de se amar no sentido mais pleno. A falta dessa arquetipia, ela gera esse lugar, essa dificuldade de se relacionar e de sentir. As pessoas ficam com muita dificuldade de receber e de dar, ficam com muito medo de entrar nesse frenesi afroditiano e criam bloqueios, porque ele é de uma ordem que não responde à Atena, que é mental. Então, assim, a coisa mais saudável que se tem a fazer para esse resgate dela é se permitir sentir de verdade, assim, é se entregar para o sentimento e acreditar que isso faz parte da nossa natureza, né? Também não é para ficar paranoico com isso. Então, e só para terminar, tem uma coisa muito interessante que eu não sabia, que eu estudando para essa live, uau, isso daí me pegou assim, que a Afrodite ela não é apenas a paixão, ela também é a compaixão. Inclusive no Oriente, a sua equivalente é a Kuan Yin. Olha que interessante. Eu ia morrer sem saber isso. Kuan Yin, ela Nossa, é a deusa da compaixão. e que é uma das frequências mais elevadas, né? Exatamente. E que ela está dentro desse lugar afroditiano, que também é a compaixão, é você conseguir sentir o outro. Por isso que ela é deusa dos relacionamentos, é o se relacionar, é o olhar para o outro. A Coninha, ela não quis se ascensionar enquanto o último ser humano não se ascensionasse, é o preocupar-se, o olhar com o outro, a capacidade de ver o outro de verdade, de sentir o outro de verdade, né? De estar com o outro de verdade. É isso que ela nos ensina. E a falta dela nos afasta dessa riqueza, que é de você conseguir estar de verdade com o outro. Jaque, amei a nossa tenda, né? Nossa live, nossa tenda. Se eu puder também aqui compartilhar alguma coisa, um ponto meu com vocês é que eu tenho muito, né, de Afrodite, mas eu trago muito nos meus atendimentos com Teta Healing esse, esse lugar do amor enquanto transformação, né? Que o amor ele transforma tudo, e se você não sabe o que é receber ou o que é amar, e quando você chega nesse lugar e você encontra uma pessoa que não sabe isso, a sugestão que eu dou é que, assim, que você minimamente traga isso para o outro. Porque às vezes é a tua missão trazer isso para a pessoa também, né? Então a gente fica muito aprisionado nesses medos, né?
nesse lado mecânico do não sentir e aprisionar muito os nossos sentidos no mental. E isso depois acaba trazendo uma série, né, de patologias, não só porque a gente não aprendeu como é isso, mas quando a gente minimamente chega perto disso, a gente ainda também vai criando formas de não soltar isso. Eu vou falar E então sobre a Atena no próxima live, porque aí a gente também vê um pouco como começou esse lugar, né? Desse domínio mental e dessa necessidade de dominar tudo no lugar do racional, né? E que aí afasta a gente ainda mais, né? Que foi o começo também, uma das coisas que ajudou a gente se afastar desse arquétipo, né? perfeito. Gente, muito obrigada. Jaque, Obrigada, ó, todo obrigada. mundo que entrou aí. Charles está Nossa adorando aprender com a musa gente. maravilhosa. Ah, você também. É, E acompanhe os nossos outros conteúdos. Toda semana a gente tem a nossa tenda. Na próxima semana vai ser de lua nova. Exatamente. E tá lá no IGTV, tanto aqui do canal Conexão quanto da Jaque. E Dá tempo quem de tiver falar uma última dúvida, coisa depois? manda DM. Pode, acho que vai ter um minutinho. É que eu falei de Atena, aí a Atena ela carrega a Medusa, né, no coração. E amanhã, né, nas antigas culturas, a antiga celebração da Medusa. E a Medusa, ela foi muito distorcida, porque ela é uma deusa originária da Anatólia e ela era reverenciada pelas sacerdotisas que usavam máscara de serpente. A lenda diz que, na verdade, é uma mulher que foi estuprada por Poseidon do templo de Atena e ela tinha que ser virgem, por isso ela foi castigada. Mas, na verdade, a lenda antiga, a Medusa era uma rainha das Amazonas cujo escudo era formado por serpentes que simbolizavam a independência da mulher selvagem. E aí, depois que a serpente passou a ser um atributo, né, do negativo, disso, aquilo, e aí a gente foi por caminhos tortuosos. Mas aí eu lembrei disso, que a gente falou da Atena, e a serpente passou a ser um atributo dela também, porque ela representa o poder mágico feminino, para quem não distorceu a serpente, né? Mas para você ver que a história da Medusa também é, enfim, É outra que a gente desconhece, né? sim, exatamente. Maravilhoso. Bom, agora tá encerrando mesmo. Bom, Então, gente, gente, muito muito obrigada. obrigada. Então é isso, Jaque. E quem tiver dúvida, pode mandar DM, pode mandar aqui ou mandar para Jaque. E comentem, compartilhem, espalhe esse conteúdo para uma pessoa que você gosta e para o maior número de pessoas. Que é muito importante, né, Jaque, a gente trazer como a gente sempre fala, né, as histórias que não nos contaram Como para. diria Manuel, desaprender 8 horas por dia, que nos ensina os princípios. Maravilhoso. Boa noite, muito obrigada. Beijos.